dezenas de músculos, talvez centenas, sejam trabalhadas nesse exercício. Mas vamos obviamente dar prioridade a membros inferiores e glúteo. Ele também é conhecido como deadlift e existem algumas variações. Talvez as 3 formas principais sejam essas, que é o levantamento terra clássico, aqui bem executadinho. Esse exercício aqui, por exemplo, ele poderia ser feito com algumas alterações. Depois eu falo isso, vou me concentrar aqui para não falar muita coisa ao mesmo tempo. Bom, então esse aqui é um levantamento terra clássico, ou deadlift. Deadlift aparentemente vem quase da tradução literal aqui, que é um peso morto, porque a ideia é você tirar um peso que está morto no chão, parado, e levantá-lo usando dezenas de músculos. Então esse é o clássico e vamos ver variações. Variações, nós temos aqui o deadlift romeno, que é este aqui, ficou atrapalhando aqui a escrita, e o stiff leg deadlift, né? Ou deadlift com as pernas, se for traduzir literalmente, enrijecidas, né? Mas joelho estendido. Neste caso, qual é a principal diferença aqui? Que neste caso há uma semiflexão do joelho. Há quem considere também uma outra diferença, um deles coloca o peso no chão e o outro não. Não me lembro exatamente qual dos dois que tem essa diferença, mas pouco importa. A principal diferença está relacionada ao joelho. Querer colocar o peso no chão ou não, também, claro, é um fator importante, porque pode aumentar o tempo de tensão lá embaixo, que é uma fase crítica do movimento, né, de maior estresse, região posterior aqui do alto. Essa semiflexão aqui no joelho muda a atividade muscular. Vou começar por aqui. Se eu tenho o joelho completamente estendido, obviamente que a musculatura que faz a extensão do joelho, essa musculatura aqui que faz a extensão do joelho, ela praticamente não participa, exceto isometricamente. Quando eu começo com o joelho lá embaixo, com o joelho semiflexionado, e termino com ele estendido, que ele termina lá em cima com o joelho estendido, para o joelho terminar estendido lá em cima é sinal que essa musculatura anterior da coxa também trabalhou. Então esse exercício de cá, o stiff leg, ele é uma variação para dar mais ênfase à região posterior, glúteos e isquiotibiais, porque com este movimento, tirando a participação dos flexores e assumindo essa posição, o braço resistivo, né, mais ou menos essa linha em relação ao quadril, aumenta, exigindo mais essa musculatura posterior, glúteos e isquiotibiais. Outra característica é que eles também começam mais alongados. Também, para diminuir esse braço resistivo, quanto mais próximo do seu corpo você passar o peso, menor vai ser a distância do peso em relação ao seu quadril. Então essas variações são no sentido de dar mais ou menos ênfase. Quem busca desempenho, quer levantar mais peso, vai ser uma posição mais próxima disso aqui. Embora, neste caso, quando a gente fala em desempenho, levantamento de peso, competição, para cada atleta você precisará efetuar muitos cálculos e testes para ver qual vai ser a melhor posição para executar o movimento, isso pensando em desempenho. De modo geral é algo mais próximo disso aqui, joelhos com uma certa flexão e quadril fica relativamente, não desce muito. Mas se a gente for pensar em saúde e qualidade de vida, aí tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem problema no joelho, é melhor fazer alguma coisa que diminua o estresse no joelho, algo mais perto disso. Entretanto, algo como isso, né, que é uma flexão leve. Entretanto, se eu tenho alguém com problema, principalmente na região lombar, é importante evitar exercícios como esse, porque a sobrecarga aqui na região lombar é enorme aqui, menor aqui, neste caso, e pode ser menor ainda se eu começar o movimento com o quadril mais baixo. Só que para eu começar o movimento com o quadril mais embaixo, eu projeto o joelho mais para frente e vou começar numa posição mais baixa, aqui, mais alongada dos anteriores da coxa, exigindo mais das musculaturas associadas ao joelho. Tá? Então, tentando fazer um resumo. Se quiser desempenho, é algo mais perto disso, mas precisa de estudos específicos para cada corpo,
para buscar o melhor desempenho. Todas essas variações são interessantes. Se eu quero priorizar mais a cadeia posterior, algo assim ou assim. Se eu quero diminuir essa prioridade, algo assim para até menos do que isso, né, baixando mais, e tomando decisão a partir de riscos que você avalia. A pessoa que já tem algum histórico na lombar vai fazer um exercício que preserve a lombar, descendo o mais reto possível. Por exemplo, pode usar aquela barra hexagonal, que a pessoa fica dentro, depois mais para frente eu vou mostrar ela. Agora, se é uma pessoa que tem problema no joelho, é bom evitar algo assim. Então as decisões são mais ou menos assim. É um exercício muito interessante, porque ele trabalha muitos músculos, e na cadeia, no segmento inferior, ele trabalha os antagonistas habituais aqui, os posteriores e os anteriores da coxa, glúteo, tríceps oral. Lá para cima, musculatura do tronco, musculatura do braço, deltoide. Então tem muitos músculos trabalhando aqui. Temos esse exercício que surgiu nos últimos anos, pelo menos ficou famoso nos últimos anos, que é uma barra hexagonal, onde a pessoa fica dentro, né? Qual é o detalhe interessante aqui? No exercício anterior, neste caso, eu tenho um problema de física, que é que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, então a barra não tem como passar dentro de você aqui. Então esse contato entre a barra e seu corpo acaba criando uma dificuldade para você diminuir esse braço de resistência. Se não tivesse meu corpo aqui, eu poderia trazer essa barra mais perto do quadril e, portanto, o meu torque resistível ia ser menor e ia ser mais fácil movimentar. E essa é a diferença da barra hexagonal, que a pessoa fica dentro, então ela é como se ela estivesse dentro da barra, né? A barra está passando, metaforicamente passando dentro da pessoa, está passando mais próxima do quadril. Me perguntava um tempo atrás sobre diferenças desse exercício e dos anteriores. Bom, a gente consegue perceber pelo movimento uma diferença que é muito clara. Antes ainda, hoje os estudos confirmam isso, mas tá muito na cara, que repare que o tronco fica muito mais reto. Como o tronco fica muito mais reto, o trabalho e ele desce mais, né? Então ele vai ter um trabalho que vai valorizar mais a musculatura anterior da coxa, e o trabalho na cadeia posterior será menor comparado a algo como isso aqui. Isso aqui vai exigir muito mais da cadeia posterior, glúteos e isquiotibiais, e esse aqui menos. Então esse exercício passa a ser interessante para pessoas que você avalia ter algum problema ou riscos elevados, que você está mais preocupado em proteger a região lombar, que é uma região bastante perigosa em exercícios de força. A gente tem que ter bastante cuidado. Só que ao mesmo tempo ela certamente gera um estresse maior no joelho, porque a amplitude é maior de movimento, então o estresse no joelho vai ser um pouco maior. Então se você tem uma pessoa com problema no joelho, aí você tem que repensar essa tomada de decisão. Bom, e aí você pode perguntar assim, se a pessoa tem problema na lombar e nos joelhos, que não é tão incomum assim. Nesse caso, talvez seja mais prudente você usar o leg press, porque o leg press você consegue fazer ajustes para tentar proteger ou diminuir o estresse. O estresse na lombar vai ser praticamente zero. No joelho, aí você consegue tomar a decisão de, por exemplo, a pisada mais alta vai diminuir o estresse no joelho. Só o fato da pessoa ter um braço um pouco maior ou um pouco menor pode mudar essa distância aqui, ó, que é o braço resistivo. A gente lembra que aqui eu tenho, nessa linha vermelha, a linha de ação da resistência. Daqui até aproximadamente aqui eu tenho o braço de alavanca, né, o braço de resistência. E se eu multiplico esse peso por essa distância, eu acho o torque resistivo. Isso aqui sendo maior, torna-se mais difícil fazer o movimento. Se a gente estiver pensando em desempenho, o ideal é que eu tenha um torque menor. E aqui ele está mostrando, nesse caso, está mostrando uma pessoa que, se caso tenha um braço um pouco mais curto, ela tem que descer mais o tronco, ó. Esse ângulo aqui fica maior, ela tem que descer mais o tronco, e essa alavanca fica maior.
Ou seja, essa pessoa está levantando um torque resistivo maior do que essa, só por causa de uma questão relacionada ao tamanho do braço. Eles podem ter, em tese, a mesma estatura. É por isso que eu estou chamando a atenção que, quando estiver pensando em desempenho, aí a coisa é um pouco mais complicada.